Olá, bom dia, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês nessa manhã. Começando aqui um pouquinho mais tarde, né? Estava esperando que meu esposo acordasse para ajeitar o café dele, para não ter que atrapalhar. Mas terminou porque ele não se levantou. Está se levantando justamente agora. É uma luta, né? Mas é assim mesmo. Mas para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui em mais um dia, né? Para nós se torna um devocional na presença do Senhor. Sei que muitos estão nos seus trabalhos, eu também já me acordei, foi cedo, que aqui é 4:30 da manhã para ajeitar o café dos filhos antes de ir para a faculdade. E aí faço uma coisa, faço outra, mas não estou mais na idade de ficar acordado de 4 horas da manhã até 10 da noite, volto e me deito um pouquinho. Mas para a honra e glória do Senhor, estou aqui, né? Levando a palavra do Senhor, agradecendo a Deus, porque ontem tivemos um dia abençoado na presença do Senhor. Tivemos um dia de domingo, um dia que o Senhor abençoou, onde tivemos Santa Ceia, foi uma bênção, né? Tudo para a honra e a glória do Senhor Jesus. E eu quero estar agradecendo ao Senhor já pelos irmãos que irão entrar, pelos que irão ver depois, né? Eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. E se Ele permitiu que nós estivéssemos aqui, levando essa palavra todos os dias, aqui pelo Face e também pelo Testemunhando com Solange Rósio, lá no YouTube, é porque é para a glória de Deus, né? Não é porque nós merecemos alguma coisa, não. Mas é para a glória de Deus, é para que o nome dele venha a ser conhecido. Sabemos que as lutas são grandes. Até para gravar, assim, às vezes se levanta algo para que não dê certo. Mas eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. E eu quero convidar você, se tiver uma Bíblia aí perto, aonde você estiver, que você possa abrir comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 4, aonde nós iremos ver uma palavra que é a tentação de Jesus. Para vocês observar essa palavra que Deus permitiu, né? Que através do seu Filho Jesus isso acontecesse, para que homens inspirados por Deus, Cícera Gonzaga, glória a Deus, Deus te abençoe, escrevesse para nós e que servisse de lição para nossas vidas, né? E aqui eu vou ler para os irmãos, eu vou ler para você que depois irá ver, né? E sei que muitos irmãos irão assistir, eu creio. E eu fico muito feliz, porque muitos anos que a gente não se vê. E Deus tem permitido que através dessa oportunidade de estar levando a palavra do Senhor, o Senhor tem me colocado a reencontrar amigas e amigos de tanto tempo. Não é, Cícera Gonzaga? Quanto tempo. Mas que Deus abençoe a sua vida. Vamos ler aqui essa palavra que se encontra no livro de Mateus, capítulo 4. Onde aqui o escritor vai falar da tentação de Jesus. Vou ler para vocês do versículo 1 ao 11. E nós iremos orar em seguida. Amém? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse-lhe: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, lhe respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre um pentáculo do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos
ordenará ao teu respeito que te guarde. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrando me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Vamos orar? Que lindo, né, gente? Que maravilha. Oh, glória a Deus. Senhor Deus, Pai Santo, querido e amado, nós te glorificamos, meu Pai, através do teu Filho amado Jesus Cristo nessa manhã. Senhor, nós sabemos que tu és um Deus santo e poderoso. Sabemos, meu Deus, que o Senhor é quem comanda as nossas vidas. O Senhor tem o poder, Senhor. Nós nessa manhã, nós abrimos o nosso coração, Pai, e te pedimos, Senhor. Senhor, tira de nós o que não te agrada. Senhor, que o teu Espírito Santo venha nos fortalecer. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, que nessa manhã, Senhor, nós te pedimos que nada venha nos tirar dos teus caminhos, Senhor. Nós queremos, Pai, colocar nossa vida diante de ti, Senhor, porque cremos que tu és um Deus poderoso, um Deus santo, um Deus que salva, um Deus que sara, Senhor. Por isso que nós estamos aqui, reunidos em teu nome, para a honra e glória do teu amado Filho Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Senhor, abra o nosso entendimento para que nós venhamos entender a tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, desculpem aí. Aqui é assim, né? Na hora que... Acho que os irmãos já entenderam, né? Que assim, na hora que vai gravar um vídeo, sempre aparece uma coisa. Parece assim, uma coisa meio espiritual, né? Mas nós não podemos desistir. Temos que continuar orando. Olha essa palavra que nós acabamos de ler. Tá vendo? Aqui a palavra do Senhor vai falar que Jesus Cristo, assim que ele foi batizado por João, ele foi honrado, né? Que a palavra diz que ele foi batizado. Eu vou ler aqui o 16 e o 17, só para você ter ideia do que o Senhor, do que Deus fez na vida do seu filho, de como Deus honrou o seu filho na presença do mundo. E aqui diz: batizando Jesus, saiu logo da água. E eis que ele abriu o céu e veio o Espírito de Deus descendo como em pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em que me comprazo. Tá vendo? O próprio Deus reconhecendo Jesus como seu filho. E assim que ele sai desse encontro com Deus, desse batismo que ele foi honrado, dali ele já vai ser confrontado com Satanás. Isso não é diferente comigo nem com você. Essas situações, elas acontecem na minha vida e na sua vida. Quando nós resolvemos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, tudo isso vem na nossa vida, para que o nome do Senhor seja escandalizado. Por isso que nós vemos tantos escândalos. Eu trouxe essa palavra até porque eu fui confrontada esses dias, agora. Houve essa tragédia tão grande, né, em Juazeiro, com esses dois jovens. E uma pessoa disse a mim que esse rapaz tinha um conhecimento que ele era crente. Soube que ele tinha se batizado e tudo mais. E eu disse para essa pessoa
e eu digo para você, e eu digo para mim, que nós estarmos na igreja, que nós entregar nossa vida a Jesus, isso não nos livra de ser tentado pelo diabo não, viu? Isso não nos livra de ser tentado pelo diabo. Esse rapaz, ele pode sim ter entregado a vida dele a Jesus. Mas por que é que a palavra do Senhor diz que nós não devemos nos encher das coisas do mundo? Nós temos que nos encher do Espírito Santo de Deus. Para que, quando vier as tentações de Satanás na nossa vida, nós venhamos resistir. Resistir. Aí eu dei essa resposta. Eu disse, a palavra do Senhor diz que a nossa carne milita contra o Espírito. Sabe quem é que vai vencer? Aquele que está mais alimentado. Se você alimentar mais a carne, quem vai vencer mais é a carne. Então, eu não sei, não estou aqui para julgar a vida desse rapaz, nem o conhecia. Mas eu sei que quem venceu ele foi a carne. E a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Então, isso serve de lição para mim e para você. Jesus aqui, ele estava jejuando. E quem está jejuando, geralmente está orando. Quando nós estamos orando, geralmente nós jejuamos. Célia Chagas. É desse jeito. E eu disse, meu Deus, muitos escândalos acontecem com o teu povo. Porque se esse rapaz, ele tinha entregue a vida dele a Jesus, mas faltou algo. Faltou ele se encher do Espírito Santo de Deus. O que encheu ele foi a carne. Foi as paixões desse mundo que está na Bíblia, que fala. A paixão, a possessão, a loucura levou ele a fazer isso com essa jovem e com ele também. Se foi isso que aconteceu, eu não sei. É o que comentam, não sei. Mas como eu fui confrontada porque ele era um servo de Deus, então eu trouxe essa palavra. Para mostrar para vocês que Jesus, após o batismo de Jesus, ele foi tentado por Satanás. E quando ele jejuava, Satanás tentou ele no que ele estava sentindo mais falta. Não era com fome que Jesus estava? Se era com fome que Jesus estava, Satanás foi lá tentar ele. Se tu és o filho de Deus, por que tu não transforma essas pedras em pão? E aí Jesus, como estava jejuando e estava orando e estava cheio do Espírito Santo, porque Jesus era homem. Deus tinha feito ele homem e habitava no meio de nós. Mas ele estava cheio, era do Espírito Santo de Deus. E aí Jesus olha e Jesus diz, a resposta que ele dá a Satanás. Quando Satanás diz, então, aqui, então o tentador, aproximando-se, disse, se és o filho amado, que o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. E aí Jesus, cheio do Espírito Santo, disse, Jesus, porém respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Muitas vezes você vai ser tentado. Você vai ser tentado no seu trabalho. Talvez a enganar alguém. No mundo de hoje, às vezes você vai passar uma coisa que não é um preço, você vai passar por outro. Uma peça que está com defeito, você vai dizer, não, ela está perfeita.
com medo de você não conseguir o que você quer. Mas eu quero dizer a você que a palavra de Deus diz que não, nem só de pão viverá o homem. Não tenha medo de você não ter o que comer, de você não ter. Não tenha medo disso, porque o Senhor lhe sustenta. Se fortaleça no Senhor para resistir ao mal quando ele vier à sua porta, quando você for tentado, porque Satanás ele veio para roubar a sua coroa, a sua alegria, porque ele faz isso, mas depois ele joga assim no ventilador, para que todos saibam o que você fez. E aqui no versículo 5 diz: então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre um pentáculo e lhe disse: se és o filho de Deus, atira-te embaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito, que te guardem. Mas aí Jesus respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Meus irmãos, tem situação que você diz: não, eu sei que lá é perigoso, mas Deus me guarda. Mas Deus me guarda, irmã Solange, é necessário que eu passe por aquela rua. Não, irmã Solange, é necessário que eu continue nesse relacionamento abusivo. Não, irmã Solange, é necessário que eu fique batendo de frente com essa criatura todos os dias. A palavra do Senhor diz que Ele nos dá livramento, mas nós temos que vigiar, nós temos que orar, para que o Senhor, dentro da palavra de Deus, Ele nos dê aqui, ó, a resposta. Porque aqui é o próprio Jesus falando, dentro da palavra. Satanás, ele vai achar sempre uma brecha, se utilizando da palavra para enganar você, para tirar você dos caminhos do Senhor. Que isso aí está ultrapassado, que tem um monte de crente assim, assado. Ontem eu ouvi até uma palavra do meu filho, quando nós voltamos da igreja, e eu disse: meu filho, você não tem que olhar para os outros dessa forma. Se tem alguém que você tem que se espelhar dentro de casa, como coluna de dentro de casa, em primeiro lugar, Jesus. Em segundo lugar, sua mãe. Que está dando exemplo de serva do Senhor. Indo com vocês, desde pequeno até hoje. Eu ainda fico pastorando na cama para dizer: vamos, meu filho, está na hora de nós ir para a igreja. Se levanta, meu filho. Vamos, meu filho, vamos, meu filho, para a igreja. Com 24 anos. Não é mentira, é verdade. Às vezes chega no domingo cansado do sítio: mãe, eu vou dormir um pouquinho. Descanse, meu filho, um pouquinho que eu lhe acordo para nós ir para a igreja. E eu sei que se eu deixasse ele não ia, ele ia dormir, ia descansar. Eu digo: meu filho, se levanta e vamos para a igreja. Vamos para a casa do Senhor, meu filho. Porque nós temos que nos encher. Nós temos que nos encher do Espírito Santo, meu filho. E sozinho você não consegue. Ele vê a luta que é para mim estar na presença de Deus. E aí ele se levanta e vai, como nós fomos ontem, nós três. Para a santa ceia do Senhor Jesus. E meu coração cheio de alegria. Não estava completo porque ainda meu esposo estava em casa, não foi. Mas eu creio no Senhor, que tudo tem o seu tempo. E aqui, a palavra do Senhor diz: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: se tudo isto te darei, se prostrando me adorares. E aqui Jesus responde: então lhes respondeu: retira-te, Satanás, porque está escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestará culto. Meus irmãos, nós não temos que nos prostrar diante de homens dessa terra, diante de situações dessa terra. Eu não sei quem é que está tentando a sua vida. Se é o seu trabalho, se é uma posição social, se é um relacionamento. Eu não sei o que é. Mas eu quero dizer
que você tem que se prostrar diante do Senhor Todo-Poderoso. Você tem que se encher do poder, Aparecida Silva. Nós temos que nos encher do poder de Deus. O Espírito Santo de Deus entrar em nosso coração e fazer morada. Porque as situações vão vir. Meus irmãos, eu me lembro que quando eu estava em Barbalha, uma época, a pessoa estava cheia de boas intenções. Eu não estou aqui para falar mal dessa pessoa. De jeito nenhum. Porque essa pessoa era muito minha amiga e é. Mas assim, o inimigo, ele se utilizou de Pedro para falar com Jesus. E Jesus repreendeu. E eu não tive sabedoria naquele momento para repreender aquilo. E eu deixei que aquilo me enchesse. E quando aquela pessoa disse, não, você não merece isso. Você é uma mulher direita, você é uma pessoa que vive na igreja, você é uma pessoa que trabalha, e isso tem. E essa pessoa está fazendo assim com seu marido e tudo. Naquele dia, eu me senti uma mulher traída, deixei que a ira entrasse assim dentro de mim, eu já como serva de Deus. Meus irmãos, e naquele dia quase que meu casamento acaba. E quase que havia até morte. Por falta de sabedoria. Porque naquele dia, eu acho que eu não estava cheio do Espírito Santo. Porque em seguida, depois de uma grande tribulação que houve na minha casa, me lembro como hoje, irmã Beta mandou para mim Isaías 54, 1h da manhã. Isso domingo inteiro de confusão, de luta, e eu ainda acordada, 1h da manhã ela mandou. Ela nem sabia do que estava acontecendo na minha casa. E quando eu li aquela palavra, eu vi que o Senhor tinha dito, assim, claramente, que por alguns momentos ele tinha deixado eu ir, porque foi escolha minha. Foi escolha minha. Eu poderia ter escolhido ter orado, colocado diante de Deus aquela situação e ter resolvido como uma serva de Deus. Mas eu agi no impulso da carne. E eu fui bater na casa daquela mulher. Mas Deus foi tão misericordioso que não permitiu que ela estivesse em casa. Mas mesmo assim aquilo ainda teve consequências. Uma confusão grande. E eu nunca esqueci dessa situação. Serviu de lição para mim como serva de Deus. E eu vendo aqui que Jesus, ele tinha acabado de ser batizado por João Batista. E ele foi tentado pelo diabo. E muitas vezes você está um mês fazendo um jejum, uma semana separando para fazer um jejum, e o diabo vem tentar você. Você está aí. Talvez você diga, hoje eu vou tirar o dia, vou fazer um jejum. Eu vou me separar essa semana. Vou fazer um jejum, vou orar. E Satanás, ele vem tentar você. E muitas vezes nós caímos na tentação de Satanás. E fazemos a vontade dele. Isso por falta de conhecimento da palavra. Isso por falta de oração. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós confrontamos o diabo com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Porque aqui o Senhor foi categórico, Jesus disse, ele disse aqui no 10, Jesus respondeu. Então lhe ordenou, ordenou, sabe? Olha aí, Jesus ordenou a autoridade que o Senhor tinha nele e tem e nos deu, foi essa. Ordenou e disse, retira-te, Satanás, porque está escrito, só ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a Ele darás culto. Tá vendo? Muitos estão hoje se entregando aos amores,
as paixões. E muitos estão perdendo suas vidas, como foi esse caso. Triste, muito triste. Quem é pai, quem é mãe sabe. Mas a palavra diz que nós temos que nos encher do Espírito Santo, para que nós não venhamos cair na cilada de Satanás. Eu não posso dizer que ele não era um servo de Deus, e nem você pode, porque ele cometeu isso, se cometeu ou não. Não cabe a nós saber ou julgar, cabe à justiça. A palavra vai dizer que Jesus foi tentado. Agora, Jesus estava cheio do Espírito Santo. E eu? E você? E ele? Estava cheio de quem? Está na igreja, está indo participar de oração, está jejuando, está orando, não significa que não seja tentado pelo Satanás. Às vezes você é casada, Satanás vai mandar aquele prato bem bonito, sabe? Para tentar você. É desse jeito que Satanás faz. Aí você cheia do Espírito Santo de Deus, ou cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Ô Jesus, aqui tem uma pessoa, eu ainda não estou reconhecendo, mas não sei se é... Não sei, não vou dizer, porque eu não estou enxergando direito, mas que Deus te abençoe. Eu quero dizer que você cheio do Espírito Santo de Deus, quando essa proposta vier, quando Satanás vier todo bonito, a Ebinha, minha prima, eu de longe, sem enxergar direito, eu ia dizer Edna, de longe, mas é nosso sangue também, né? Glória a Deus, Deus é bom. Deus é bom, minha prima. Eu quero dizer que quando nós estamos cheios, nós vamos resistir a esse convite. Nós vamos dizer, como Jesus disse aqui, retira-te, Satanás. Porque eu sou uma serva de Deus, eu sou uma mulher casada, eu tenho uma família, eu tenho filhos. Porque Satanás, ele é perito em fazer aquela coisa bem bonita, sabe? Ele encapa, ele dá uma capa, ninguém vai ver, ei, ninguém vai saber, desse jeito. Aí quando você cai, ele vem por trás, puxa o tapete e bota no ventilador. É desse jeito. E o seu nome é envergonhado. E a sua casa é envergonhada. O seu esposo, a sua esposa é envergonhada. Os seus filhos são envergonhados. A sua família. Você caiu na armadilha do inimigo. E muitas pessoas se tornam depressivas por conta de uma situação dessa. Mas até Jesus foi tentado. Até Jesus foi tentado. Bom dia, Binha. Bom dia, minha filha. Deus te abençoe. Quer dizer que você, nem eu, nem nós não somos melhor um que o outro. Nós não somos melhor. Agora, nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que nos fortalecer nele. Colocar a nossa casa, nosso relacionamento, o nosso esposo, a esposa, os filhos, o seu trabalho. Glaudete, Wesley, Deus te abençoe. Colocar o seu trabalho, para que você trabalhe com honestidade, para que você não queira o que é dos outros, para que você não venha enganar ninguém, para você vir querer só o que é seu. Porque a palavra do Senhor diz que com o peso que você pesar, com a medida que você pesar, você também será medido. Pronto. Você vai pagar, você ganhou hoje aqui, mas você perde ali amanhã. Está escrito aqui. Se você fizer o mal a alguém, o que você plantar, está lá em Provérbios. Tudo que o homem plantar, infelizmente, ele vai colher. Deus perdoa? Perdoa. Mas que ele vai colher, ele vai colher. Vai colher. Tem um ditado popular que diz, irmã Carminha, não é não? Diz assim. A palavra diz. Não, ditado popular, né? Diz assim. Deixa eu ver como é que diz, meu Deus, esqueci nesse momento, mas diz assim. Esqueci agora. Bateu no portão ali, eu esqueci.
Mas é algo que geralmente quem usa, o mundo, são ditados que o mundo usa. Quando a gente faz algo que é para enganar alguém. Quando a gente faz o que não agrada a Deus. Então o que é que nós temos que fazer? Nos basear na palavra de Deus. Buscar o caminho do Senhor. Isso aí não é porque nós somos perfeitos, não. É porque a palavra do Senhor nos manda vigiar. Vigiar e orar. Porque nós não sabemos a hora que nós vamos ser tentados por Satanás. Você não sabe a hora que você vai ser tentado em uma discussão. Tem pessoas que por desse tantinho às vezes tiram a vida de alguém em uma discussão e depois se arrepende. Se arrepende. Aquela pessoa nem era má, mas se arrepende. Foi no momento que ela não vigiou, foi tentado pelo maligno. Então que nessa manhã nós venhamos nos encher da presença de Deus. Jesus estava há 40 dias orando e jejuando e foi tentado. E aqui a palavra diz que quando Jesus dispensou Satanás, mandou ele se retirar, a palavra diz aqui no 11, versículo 11 diz: com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e os serviram. Quando nós rejeitamos as propostas de Satanás, o Senhor, Ele nos assiste. Ele cuida de nós. Não tenha medo de rejeitar algo que não é de Deus, só porque Ele sustenta. Porque você recebeu uma proposta no seu trabalho. Se não é de Deus, rejeite. Porque a palavra diz: que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? O que adianta? Que nessa manhã, o Espírito Santo de Deus, que excede todo entendimento, esteja dando sabedoria a você, a mim, a cada um que vai ouvir esse vídeo, seja aqui no Facebook, Luciana Soares, como também lá no YouTube, no Testemunhando com Solange Rose. Que venha servir esse testemunho de Jesus aqui. Venha servir de lição para nossas vidas. Bom dia, minha irmã, paz. Porque se Jesus foi tentado, imagine eu e você. Ele resistiu às tentações de Satanás, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Mas ele tinha acabado de ser batizado. E muitos hoje saem da igreja, termina de ser batizado, termina de fazer uma aliança com o Senhor Jesus e já vai ser tentado, mas ele ainda está se enchendo das coisas do mundo. Aí sabe o que acontece? Ele cai nas armadilhas do inimigo e ele cede à vontade de Satanás. E cede ele ser servido pelos anjos, ele vai participar dos banquetes do mundo. Porque a palavra do Senhor diz que o mundo jaz o maligno. O rei desse século é Satanás. Não sou eu que estou dizendo não, viu? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós nos alimentamos dela, nós temos segurança para falar. Nós estamos baseados na palavra de Deus, não é na nossa sabedoria, não. Porque eu sou falha, meus irmãos. Eu sou falha e você também é. Mas quando nós usamos a palavra como Jesus usou aqui, Jesus usou a palavra. E ele repreendeu Satanás com a própria palavra de Deus. Minha. Do sítio Volta. Deus abençoe vocês. Todos aí do sítio Volta. Que a mão do Senhor Jesus esteja também colocando as palavras do Santo Evangelho de Deus no nosso coração. Para que nós venhamos repreender Satanás quando nós formos tentados. Porque nós somos tentados por Satanás todos os dias.
Mas o Senhor diz que quando nós resistimos, como Jesus resistiu aqui, nós somos servidos por anjos. O Senhor acampa anjos ao redor daquele que o serve, daquele que o teme. E eu creio nessa palavra. Se alimente da palavra. Se essa tragédia que aconteceu aí em Juazeiro mexeu com você, pois examine as escrituras. E diga, se esse jovem era um servo de Deus, ele estava cheio do mundo, dos amores do mundo. Ele não estava cheio do Espírito Santo de Deus. É isso que nós temos que nos encher. Porque nós somos falhos. Mas se nós deixar brecha, Satanás entra na nossa vida. Satanás entra na nossa vida e traz destruição. Porque ele ia trazendo na minha. Quando eu ouvi aquela conversa, eu me senti uma vítima. Eu me senti uma pessoa triste. Eu me senti a coitadinha. E eu quis resolver. E naquele momento eu ia agir pela carne. E se Deus não tivesse intervido, talvez tivesse acontecido uma tragédia, uma desgraça. Mas o Senhor colocou a mão, porque o Senhor tinha um propósito na minha vida, na vida do meu esposo, na vida dos meus filhos, na minha família. E Deus também tem um propósito na sua família. O Senhor, Ele cuida de nós. Ele nos dá livramento. Então, por isso que eu digo, ore, coloque seu casamento diante do Senhor, porque lutas se levantam. Lutas se levantam. Mas quando nós estamos alicerçados na rocha que é Jesus Cristo, elas vêm, as lutas vêm, mas elas passam. Elas passam. Jesus nos ajuda a passar, nós não passamos sozinhos. Ele nos ajuda a passar. Amém? Quero cantar um louvor, como sempre, né? Que virou agora. Eu amanheço muito gripada. Mas toda hora que eu venho falar da palavra de Deus, parece que o Senhor derrama um bálsamo sobre a minha boca, a minha garganta, e eu fico melhor. Glória a Deus, né? Vamos cantar aqui, meu Jesus maravilhoso és. Que meu esposo vai sair, eu vou mandar ele comprar ali umas coisas, eu vou cantar esse louvor para encerrar. Senão ele vai dizer assim, você estava tão intertido que eu nem pedi para comprar nada. Aí depois eu vou ouvir, né? Então vamos lá, vamos cantar esse louvor em nome de Jesus. Aqui. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dai-me forças para continuar, guardando as promessas em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Tão grande és tu, Senhor, tão grande és para mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és para mim. Oh, glória, glória a Deus, meus irmãos. Que a mão e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nessa manhã. Que você venha se inspirar em Jesus. Que você venha ler as Escrituras.
Porque quando nós estamos cheios dela, nós temos força para resistir o mal. Amém? Maravilhoso és para mim. Glória a Deus, és para mim também, irmã Luciana Soares. Um beijo, que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo, querido e amado, nos abençoa, Pai, nessa manhã, nos dá sabedoria. Senhor, nos dá livramento, meu Pai, nessa manhã. Senhor, nos enche, Senhor, com Teu Espírito Santo, para que nós venhamos resistir, Senhor, às tentações de Satanás. Pai, abençoa cada um que participou dessa live. Abençoa aqueles que irão participar, Senhor, também. Tanto aqui no Face como no Testemunhando com Solange Rosa no YouTube, Senhor. Oh, Jesus, que nessa manhã, Senhor, a Tua mão esteja sobre cada um de nós. Amém, amém. Glória a Deus. Tchau, meus irmãos, e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.